Olá pessoal, estamos de volta com mais um Doses de Saber, a live, a live do bom e velho espírito do boteco. É isso, a gente trazendo esse espírito para dentro da sua casa, com muita harmonia, com muita animação, com muita amizade, muito papo bom. E essa live em especial a gente vai falar de envelhecimento da cachaça, os nossos pratos de comida que são aí comumente apresentados pelos nossos participantes no início da live, eles vão ter um critério muito especial. Tem que ser receita da vovó, aquelas boas receitas, né? Receitas tradicionais, maravilhosas, que vieram depurando com o tempo. E eu chamo então aí pra mesa de boteco, Simone Nakazone, Reinaldo Silva, cadê vocês, meninos? Oi, Bruno. Oi, Reinaldo. Olá, Bruno, Simone, tudo bem? Ô, Bruno, não trouxe a receita original da avó, mas peguei aqui uma coisa que vó faz. Bolo de fubá. Ô, Simone, faltou mais empenho aí, mas eu te entendo, porque eu também tive o mesmo problema de carro. É difícil fazer receita de vó, né? Dá trabalho. Reinaldo, qual foi a tua receita, querido? Bom, eu também tô na mesma linha de vocês, mas eu trouxe aqui a imagem, ó, macarronada da minha avó especial. E aqui eu apresento a iguaria, que é o bife à milanesa da Dona Isa. Vamos lá então, galera. A gente sabe que quanto mais tempo a cachaça é conservada, né, no barril, né, mais histórias, mais sabores ela adquire. A minha questão é a seguinte: o seu Ezio, que é fundador da Companhia Miller, ele foi um visionário em relação à cachaça envelhecida em barril. Simone, você pode contar um pouquinho dessa história aí pra gente? Por que ele foi um visionário? A gente começa a história de envelhecimento com uma aquisição de barris por iniciativa dele, né? Ele via que era uma técnica que as bebidas destiladas já usavam, o envelhecimento em barris de carvalho, então ele fez uma importação grande aí, a gente tá falando década de 80, início da década de 90, para colocar a sua cachaça para envelhecer, né? Então foram importados os primeiros barris dos Estados Unidos, nessa época que eu te falei, e aí ele começou um processo de envelhecimento, requer planejamento, porque você precisa de tempo, né, para você criar o produto. E ele começou com essa iniciativa, a cachaça ficou muito boa, ele foi presenteando os amigos, né, tendo aceitação, vamos falar, aquela pesquisa interna informal do pessoal que está ao seu redor, foi vendo o que agrada. Aí a gente teve um primeiro lançamento de cachaça envelhecida Terra Brasilis, que também era muito bem aceita, e aí a história começa já, né, aos dias atuais, ou que a gente acompanha com a linha de reserva 51, que nada mais é do que um aprimoramento aí desse processo que começou com ele. Se eu fosse perguntar pra minha avó o que era envelhecimento, ela é bem desbocada, ela falaria que é uma coisa que dói o corpo inteiro e... Eu imagino que a coisa não aconteça da mesma maneira com a cachaça, mas efetivamente, em detalhes, o que é o envelhecimento da cachaça, Reinaldo? O envelhecimento é uma técnica já bastante difundida e utilizada em bebidas alcoólicas para aprimorar os aromas e sabores da bebida através do contato com a madeira por um período específico. Pessoal, a gente conseguiu pegar umas imagens muito bacanas e, Reinaldo, eu ia te sugerir você fazer uma narração aí e mostrar, explicar pra gente o que a gente está vendo nessas imagens, pode ser? Claro, vamos lá. Esse é o nosso galpão de envelhecimento, que foi inaugurado em 2018. A gente, em homenagem ao nosso fundador, demos o nome ao galpão de Guilherme Miller Filho. Esse galpão, hoje ele tem capacidade para armazenar mais de 3.000 barris. É tudo bem organizado e automatizado na medida do possível para a gente entender e saber como está evoluindo a cachaça durante esse período de envelhecimento. Você pode ver aí que são barris muito bonitos e de excelente qualidade. Então esse é um pouquinho aí do nosso galpão de envelhecimento. Reinaldo, corre o risco da gente, por exemplo, abrir um barril desse e sair o Chaves lá de dentro, o Kiko, alguma coisa assim? Não tem esse risco não, Bruno. Tudo muito bem controlado, a gente determina o que entra e o que sai, quando entra e quando sai.
Simone, ouvindo vocês falarem aí um pouquinho sobre essa questão do envelhecimento, a gente percebe que a cachaça branca em contato com a madeira é que faz com que ela tenha esse sabor especial, né? Esse produto aí diferenciado. Nesse caso aí, dá pra gente dizer que a cachaça, quando tá dentro do barril, a cachaça é que bebe o barril? É isso? Olha, Bruno, pode ser, mas o que acontece realmente, né? A gente tem aí, quando a gente coloca a cachaça para envelhecer, nós temos aí 3 atores principais. O ambiente, o oxigênio do ambiente, porque a madeira ela é permeável. Você tem os componentes da madeira propriamente dito e a cachaça. Para quem viu lá o episódio, né, quando a gente conversou sobre composição química, a gente também tem diversos componentes secundários da cachaça, né? Então, você imagina, se a cachaça, a gente já falou algumas vezes que ela é composta, que tem componentes secundários, né, congêneres que agregam sabor e aroma. A hora que tudo isso ainda passa por um processo de envelhecimento, imagina o quão especial fica e o quanto a gente pode agregar aí, né, nesse processo. Quais são as características que esse barril que vai envelhecer a cachaça precisa ter? Ou pelo menos as principais características, porque a gente sabe que deve ter aí uma lista enorme, né? Uma característica muito importante que vale a pena destacar é a qualidade do barril. E quando a gente fala de qualidade do barril, a gente está basicamente falando em quantas vezes esse barril já foi utilizado. Então, para você ter um exemplo, se você pegar um barril de carvalho, o primeiro uso dele, o primeiro contato que a cachaça tiver com ele, ele vai transmitir bastante componentes da madeira para a cachaça. Se você pega um barril que já foi utilizado 10, 15, às vezes até 20 vezes, nas últimas vezes que ele for utilizado, a cachaça já não vai conseguir extrair muita coisa da madeira. Então, essa é uma característica fundamental e muito importante, que é a qualidade do barril. Esse barril, internamente, ele precisa passar por algum tipo de processo especial? Tem, viu, Bruno? Você sabe que o envelhecimento não é um processo simples, né? Tem muita conhecimento envolvido, experiência, né? Tem um processo que a gente que é comum, né, se usar, que é a tosta, grau de tosta do barril, né? Então você precisa conhecer a madeira, o que você quer extrair dela, e aí você tem que preparar esse barril para poder envelhecer e te dar um produto com as características que você deseja. Seja aromas de especiaria, seja algo mais defumado, mais adocicado, né? Então todo esse conhecimento é que vai te dar vamos falar, o padrão ou as diretrizes para você preparar esse grau de tosta, né? E é interessante isso, porque que a gente precisa conhecer, né, uma madeira e o que a gente vai estar lá envelhecendo. Porque isso leva tempo, né? O envelhecimento tem tempo. Agora, imagina, não dá para você fazer, errar e depois, olha, vou refazer de novo. A gente tem cachaça envelhecida há 4, 5 anos, né? Então, planejamento, conhecimento e todo esse preparo, né? E a tosta do barril é um desses processos aí que a gente tem que cuidar, conhecer e controlar sempre. Fantástico. Quando você disse que o envelhecimento não é uma coisa simples, eu concordo com você. O meu joelho direito já dói bastante e eu ainda nem me considero velho. Vamos dizer que o sujeito ou a sujeita pegou ali uma madeira de uma árvore do Canadá, onde o urso esfrega o bumbum e resolveu fazer um barril e fazer uma cachaça e deixou ali por 20 anos. Ele fazendo isso, ele já pode ter uma cachaça envelhecida para chamar de sua? Eu diria que não, porque a gente tem regras para envelhecimento, a gente tem normativas, então o Ministério da Agricultura, né, a partir da IN 13, né, da publicação da Instrução Normativa 13, define o que é a cachaça envelhecida, né? Tem um outro aspecto muito importante que o tipo de madeira utilizada você tem que conhecer e ela não pode passar substâncias tóxicas, né? Então, a saúde, né, e a segurança desse processo de envelhecimento também é muito relevante, né? Então, a gente sempre recomenda que não se faça experimentos, né, e nem queira, assim, que a gente tenha um pouquinho de conhecimento, né? Madeiras tradicionais como o carvalho, a gente já conhece, tem muita literatura. Madeiras novas, que é um campo de inovação da cachaça, precisa ter um certo cuidado, precisa ter um conhecimento e experimentos por trás para a gente não comprometer a saúde
do consumidor, né? Então a cachaça definitivamente não combina com qualquer madeira. Não é isso? Mas ela combina com muita coisa. Concorda comigo? Concordo, é exatamente isso. Então agora, vocês foram flagrados no quadro Par Perfeito! Começa o nosso quadro agora e a pergunta é objetiva, direta e vocês têm que responder sem pensar muito. Par perfeito do queijo é? Goiabada. Par perfeito do arroz é? Feijão. Par perfeito da cachaça é? Música sertaneja? Não. Sertanejo Não, só pode ser não. samba. Pode ser samba, pode ser qualquer coisa. Dá pra ouvir Mozart tomando cachaça. Pra gente resumir, então, essa briga, cachaça combina com tudo. Ela é muito versátil. Agora, eu particularmente acho que uma combinação mais que perfeita é uma boa cachaça envelhecida com chocolate. Aê, Simone, você Aê. ganhou o prêmio do Par Perfeito! Seja lá o que isso queira dizer. Estamos fechando aqui, então, mais um episódio do nosso. Vamos preparar o próximo episódio aí, vamos preparar mais conteúdo, a gente se vê em breve. Saudações botequianas para todos, lembrando que uma boa ideia é apreciar com responsabilidade. Forte abraço!